lá no livro de Salmos, capítulo de número 46, livro de Salmos 46. Se você fechar sua Bíblia e abrir ela no meio, provavelmente você deve cair no livro de Salmos. Se for o livro anterior é o de Jó, o próximo livro então fica sendo de Salmos. Se for após os Salmos vai ser o livro de Provérbios, você volta um livro vai ser o livro de Salmos. Salmos 46, o versículo de número 10. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos estudar aqui, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está dizendo e falando conosco, irmãos, para que você não se aquiete, não perca a sua paz, não fique ansioso, não fique inquieto, não permita que essa situação tire a sua paz. Ele está dizendo: aquietai-vos, acalma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, eu estou no controle, eu não perdi o controle da situação. Amém? Às vezes, irmãos, surgiu algo, surgiu uma situação e a pessoa perde a paz, a pessoa desanima. Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Ele está dizendo: aquietai-vos, não perca a sua paz, não permita que essa situação tire a sua paz. Irmão, mas eu vou passar por uma cirurgia. Irmão, mas eu fiquei sabendo isso do meu filho. Irmão, mas o meu caso é grave. Não sou eu que estou dizendo. O Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Abra por favor agora lá em Isaías. Já nós retornamos. Isaías capítulo de número 41, livro do profeta messiânico. Livro do profeta messiânico 41, versículo de número 10. Irmão, mas o diagnóstico é grave, o que o médico falou é sério. Amém. Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas. Irmão, você fala isso porque não é você. Você fala isso porque não é você que está no meu lugar. Você fala isso porque não foi você que ouviu o que eu ouvi, porque não foi com você o caso. Não, irmão, não foi eu, não estou dizendo nada. Amém? Calma aí, sorta as pedras, em nome de Jesus. É o Senhor que está dizendo. E às vezes, irmãos, quando alguém pede para a gente não temer, certamente alguém já falou: acalma, e pede para a gente ter calma, Às vezes não é fácil para quem está vivendo a situação, não é verdade? Porque quando a pessoa pede para a gente, por exemplo, você se altera, você está nervoso, alguém pede para você calma, mas só você sabe por que você chegou àquele ponto, não é verdade? Só você sabe por que você está tão nervoso, irritado daquele jeito, e aí a pessoa vem de lá para cá, sem estar na situação, e pede para você se acalmar. Mas aqui, irmãos, é o nosso Deus que está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não temos. Por que ele está dizendo
dizendo isso. E olha o que diz mais: não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, sabe, essa confiança que nós precisamos adquirir em Deus, sabe, conhecer a Deus, o caráter de Deus. Antigamente, bem antigamente, as pessoas costumavam fazer negócio de que jeito? Por pouco. Sim ou não? A pessoa dava a palavra, acabou. Sim ou não? Assim o nosso Deus. Porque a pessoa tinha aquela confiança de fazer aquele negócio, de fazer aquele trato com aquela pessoa, por causa da confiança que ela tinha. Sim ou não? E o nosso Deus, irmãos, não é diferente. Ele é um Deus de caráter. Ele honra a sua palavra. Ele nunca deixou de honrar o que saiu dos seus lábios. Amém? Abra, por favor, lá em Números, capítulo 23, que nós já vamos voltar para cá. Deixa aí no 41 de Isaías. Abra, por favor, lá em Números. Isso. Lá no início, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo de número 23. O versículo é o de número 19. Nós já vamos voltar para o Isaías. É nesse bate-bola. Aí a gente vai voltar já. Números 23, 19. Números 23, 19. Diz assim, irmãos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele sabe da sua situação, do seu caso, da sua dificuldade, do seu problema. E Ele sabe, irmãos, essa situação para você tem sido difícil, mas Ele está dizendo para nós no livro de Isaías: não temas, porque eu sou contigo. O que é que eu preciso fazer então, irmão? Confiar, entregar nas mãos do Senhor e confiar, porque Ele está dizendo: irmãos, não temas, porque eu sou contigo. É fácil para mim às vezes falar para você: irmão, não tema. Mas quem está pedindo isso, quem está pedindo essa confiança, é o Senhor que está pedindo essa confiança nossa na sua palavra. Irmão, a palavra dele não volta vazia. Porventura falaria ele e não o faria, e não confirmaria. Ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Se Ele está falando para nós: olha, acalma, não fica agitado, não perca a sua paz, não temas, não te apavores, não te amedronte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E tem coisas que causam até mesmo medo, pânico. Sim ou não? Dependendo do que você ouve, da notícia que você ouve, dependendo do diagnóstico que você recebe, te apavora, você perde a paz. Mas o Senhor está dizendo para nós: não temas, porque eu sou contigo. Em nome do Senhor Jesus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Irmão, mas está sendo muito difícil, mas Ele é contigo. Diga: Ele é contigo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus é contigo.
Talvez você fale para mim, irmão, mas você não está no meu lugar, amém? Como diz um amigo nosso aí, mas você também não está no meu, amém? Aí a gente fica no empate, e nós confiamos em Deus, amém? Porque é dele que vem o nosso socorro, amém? Vão, irmãos, é o socorro do homem. Vão é o socorro da parte do homem. E Deus há de socorrer. Havia, irmãos, um homem, fala lá a Bíblia Sagrada em 2 Reis, vamos abrir lá por favor, 2 de Reis, 2 Reis, capítulo 6. Olha o que esse homem passou, irmãos. Nós vamos falar sobre o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo de número 6. Havia o rei da Síria, e esse rei da Síria estava se levantando contra Israel. Israel, irmãos, é onde o profeta Eliseu estava. Só que quando esse rei da Síria, ele tramava com o exército dele, falando assim, ó, nós vamos passar por aquele lugar assim, avisa já o soldado, nós vamos passar por esse lugar. Sabe o que o Eliseu fazia? Ia lá e mandava avisar o rei de Israel, falando, ó, prepara todo mundo, eles vão passar por aquele lugar, fecha aquele lugar lá. A hora que o rei da Síria chegava, estava fechado, não tinha como eles passar. Falou, mas tem dedo duro no nosso meio, tem fofoqueiro aqui, amém? Os homens da Síria falavam com o rei, não, rei, sabe o que é? É que lá em Israel há um profeta lá, e tudo que o senhor fala aqui, as escondidas, ele fica sabendo lá, ele é assim com Deus, ele é assim com o Senhor. Então Deus fala com ele, ele fala com o rei fecha todas as entradas, as saídas, por onde nós íamos passar. E aqui, irmãos, em 2 Reis capítulo 6, vai dar sequência a isso que eu estou só trazendo aqui. Diz assim, versículo 14, para dar sequência. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Aqui agora o rei está enviando cavalos, homens, para onde, irmãos? Justamente para onde o profeta Eliseu estava. Porque ele falou assim, é ele que está falando por então nós vamos enviar onde que ele se encontra? Perguntou para os homens dele, está lá em Dotã, na cidade, está lá em Dotã, pode enviar homens para lá agora, cavalos, pode ir lá cercar aquele lugar lá, nós vamos matar aquele homem hoje, nós vamos acabar com ele. Olha a inocência do rei. Se Deus estava avisando para onde que o rei ia entrar em Israel, você acha que Deus ia avisar o Eliseu, que ele estava indo contra ele? Olha a cabeça do rei. Pois não, pois sim. Então ele vai e envia. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então a cidade onde o profeta Eliseu estava de que maneira, irmãos? Toda cercada, cavalos e carros. Versículo 15. E o moço, homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmãos, o Geazi aqui, que é o moço aqui, é o obreiro do profeta Eliseu, ele acorda muito cedo.
deve ter dado uma andada lá fora e falar: meu Deus, o que é? O que é isso aqui? A cidade está tomada, está cercada por um exército. O que na hora ele teve medo. Ele temeu. E na hora ele foi contar para quem? Para o profeta, o Eliseu. Profeta, nossa cidade está cercada por um exército, o rei da Síria está aqui, vai nos matar. E agora o que será de nós? O que o Eliseu falou para ele? Não temas, mais são os que estão conosco dos que estão conosco. E na hora nós tememos, na hora da afronta, na hora da má notícia, na hora, irmãos, que vem o resultado de um exame, na hora que alguém chega com uma notícia para te falar: o seu filho, você soube do seu filho, você viu o que aconteceu com ele, você está sabendo do que ele está andando, e a pessoa perde a paz, e a pessoa teme os maus rumores, as más notícias. A pessoa, quando ela ouve aquilo, ela leva um choque. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Eliseu não sabia quem era Deus. O Eliseu sabia que o Senhor estava com ele. O Eliseu disse para o obreiro dele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Certamente o Geás começou a andar dentro da casa deles. O Senhor, vocês são dois, só mora nós dois aqui. Assim. Como são os mais que estão conosco? Nós dois estamos sozinhos aqui dentro dessa casa. Olha o exército está lá fora. Versículo de número 16. Isso. E ele disse: não temas, porque mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele. E Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. É uma pergunta que ele fez a Eliseu. Diz assim no versículo 22: mas ele disse: não o ferirás, feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu Senhor. Então aqui, irmãos, o profeta Eliseu, ele clamou a Deus para que Deus ferisse os inimigos com cegueira, porque mais são os que estão conosco. Você precisa acreditar nisso, que mais são os que estão com você. O Senhor é maior, o que está com você é maior, o que está na sua vida, meu irmão, é maior aquele que está contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O obreiro do profeta, ele temeu na mão, ele se apavorou, ele se amedrontou. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
É hora de calma. Você tem perdido a paz. Irmão, eu tenho estado aos nervos à flor da pele. Não, eu tenho andado ansioso, agitado. Irmão, calma. Mais são os que estão com você. Mais são os que estão contigo. Maior é o que está contigo. Deus está com você. O Senhor está com você. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Acalma. Em nome do Senhor Jesus, confie, acredite. Ele está com você. Eu não sei o momento que você está enfrentando. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Eu só vim aqui trazer um recado de Deus. Amém? Eu só vim aqui falar da palavra de Deus. E Deus está dizendo para você, pedindo para que você aquiete e saiba, e conheça, e confie que Ele é Deus. Em nome do Senhor Jesus, diga graças a Deus. Essa confiança que o Eliseu tinha, irmãos, de saber, de conhecer quem era Deus, de saber que Deus estava com ele, coisas que o obreiro dele não sabia. Por que não sabia? Porque diante do momento difícil, diante daqueles soldados, daquele exército que estava cercado a casa deles, ele temeu, ele se amedrontou. Isso, irmãos, indica o que? Eu ainda não conheço a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer mais do meu Senhor, eu preciso saber que Ele está comigo, eu preciso conhecer e saber que Ele disse que em momento algum eu estaria sozinho, em momento algum Ele me deixaria só, em momento algum, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não vou temer, diz Davi, o salmista Davi, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança, meu irmão, que nós precisamos estar e pegar em Deus, que Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele não deixa de estar conosco no seu momento. Ah, meu irmão, mas é muito grave, é muito sério. Eu sei. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Saiba que Ele é Senhor. Veio a situação, surgiu a situação, confie. Você acha que o Eliseu também não viu que a cidade dele estava cercada? Certamente ele viu. Certamente ele sabia que era verdade aquilo que o obreiro estava dizendo. Mas essa confiança que nós precisamos ter em Deus, e saber que Ele é conosco, em conhecer a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o a direita do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É preciso habitar, é preciso habitar. Por isso a importância de nós constantemente estarmos na presença de Deus, de não só como vai quando nos casamos, de vez em quando vamos à casa dos parentes, sim ou não? Na casa de papai, na casa de mamãe, eu vou lá todo dia. Não tem nada de errado se você vai todo dia, porque às vezes é vizinho, porque mora do lado, porque precisa da sua ajuda. Não tem problema algum. Mas eu quero dizer que quando nos casamos, não é todo dia que vamos à casa de papai e de mamãe. Sim ou não? Não é todo dia que nós estamos lá. De vez em quando você aparece, de vez em quando você fala: oh, mãe, e aí? É pra cá, menino, vem cá, vem jantar, vem almoçar. É assim. De vez em quando você visita um parente que mora longe. De vez em quando você vai na casa de Deus, irmão. Nós precisamos habitar, morar lá, na presença de Deus. Você vai ganhar essa confiança. Nós iremos ganhar essa confiança de saber que Ele é conosco em todos os momentos. Que Ele não vai nos desamparar, independente de qual seja a situação, independente, irmão, de qual seja o momento. Irmão, mas o momento é grave, o problema é grave, a doença é grave,
passar por uma cirurgia. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Não temas, porque eu sou contigo. Em nome do Senhor Jesus. Abre Isaías, por favor, nós já vamos orar. Isaías, volta lá para Isaías, agora é o capítulo 55. Isaías 55, nós já vamos orar. Isaías 55, versículo de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envio. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela não vai voltar. Assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Ela vai se cumprir. Ele não é homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não perdeu o poder dele, irmãos. Ele não perdeu a capacidade dele. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé, no nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a presença de Deus, Pai, nessa confiança.